Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li no ano de 2019. Eu li aproximadamente 113 livros nesse ano, então eu escolhi os 12 que eu mais gostei, que mais me impactou. E vamos lá! Eu não vou seguir nenhuma ordem, tá? Eu vou pegando aleatoriamente porque eu não consegui numerar. Tirando o primeiro lugar, porque o primeiro lugar, claro, a gente escolhe. Eu quero começar falando de Persuasão, da Jane Austen. Eu também li Razão e Sentimento dela esse ano. Eu fiquei em dúvida sobre qual dos dois eu escolhia, só que eu escolhi o Persuasão, porque esse livro, ele é um livro muito angustiante, porque tá na reta final do livro e tu fica, meu Deus, não tem como acertar as coisas, não tem como ter um final feliz. Sem contar a escrita impecável, a personagem super determinada, os diálogos maravilhosos, a inteligência da protagonista com umas críticas super sutis que ela faz ali, que você fica, oh, rapaz, nem percebi. Esse é o terceiro livro que eu leio da Jane Austen e a cada livro que eu leio dela eu fico mais apaixonada, mais intrigada e finalmente a gente consegue entender por que dela ser tão clamada, porque, gente, essa mulher realmente merece. De um clássico a gente agora vai para um contemporâneo, que é o Juntando os Pedaços, da Jennifer Niven. Aqui a gente conhece um garoto que tem uma síndrome que faz com que ele não consiga reconhecer rostos, e a gente também tem uma protagonista que é super acima do peso, que pesa mais de 100 quilos, que está voltando a estudar na escola, na mesma escola que esse garoto. A gente vê os dois se conhecendo, se conhece de um jeito extremamente desagradável, mas é muito bonito ver como um vai conhecendo um pouco do outro, vai, sabe, contando coisas que outras pessoas não sabem. É muito interessante ver a parte dramática, principalmente mais por conta do protagonista masculino. Enfim, gente, esse é um livro incrível, muito delicado. Eu estava com muito medo de terminar igual eu terminei, sabe, quando eu li Por Lugares Incríveis, mas, gente, se acalmem, não é nada desse tipo. Eu gostei muito, a escrita é super leve, super rápida. Eu li realmente rapidinho e a diagramação da editora seguinte é sensacional, então isso só colabora com que a leitura seja ainda mais rápida. Esse ano eu li muitas séries, né, e trilogias, e uma continuação que, gente, abalou meu coração foi Scarlet, o segundo volume das Crônicas Lunares. Eu tava muito receosa pra pegar esse livro, porque ele não ia ser mais protagonizado pela Cinder, que a gente conhece lá no primeiro livro. Só que, gente, isso não tem nada a ver, a Cinder tá aqui, ela tem uma presença muito importante, mas a gente conhece outros novos personagens que só acrescentam mais na trama. Nesse livro a gente consegue perceber como algumas coisas estão tomando proporções cada vez maiores, como as coisas estão um pouco mais delicadas do que a gente acha que é no começo. A gente tem uma expansão maior desse universo que é incrível, que é sensacional. Os personagens são espetaculares, cada um com o seu devido jeitinho, sabe? Tudo incrível, tudo maravilhoso. O terceiro livro eu também li e achei esplêndido, mas esse aqui foi quando a ficha realmente caiu e eu falei, essa série vai ser uma favoritinha. Eu escolhi só um romance de época, apesar de terem lido vários, mas o que eu escolhi como melhor foi A Verdade sobre Amores e Duques, da Laura Le Gurk. Esse livro, ele é muito, muito, muito incrível, porque ele é muito mais do que a parte romântica do casal. A gente vê muita diferença das classes sociais, como a nobreza olha torto pra uma pessoa que de repente tá com uma roupa um pouco mais remendada. E além de toda essa crítica social, aqui a gente vê finalmente as mulheres ganhando mais vozes, finalmente lutando, sabe? Tentando ter voz, tanto na parte política quanto na parte diariamente. Eu não vou lembrar porque eu não marquei, mas tem um determinado diálogo aqui que a protagonista fala pro rapaz que é incrível. Ela fala que a única pessoa que tem o direito de falar por ela é ela mesma, nem um homem e nem outra mulher. É muito real, é muito delicado, é muito gostoso de acompanhar. Aqui a gente vê uma protagonista que trabalha para se sustentar e um cara que é chefe de família, só que ele não é os libertinos que nós estamos acostumados. Ele é alguém que realmente leva o seu trabalho a sério, tem muita seriedade, e ver esses dois juntos mostra como tem uma diferença gritante entre eles, mas que no fim das contas isso não é nada. Vamos agora para um romance policial, que é o Imitação Mortal. Esse é o 17º volume dessa série, que
Enfim, todo mundo já sabe que eu sou apaixonada. Aqui a gente vai ver um assassino que está matando pessoas, copiando o estilo de antigos assassinos. O primeiro assassinato aqui, ele copia o estilo do Jack o Estripador, então ele assassina uma prostituta e rouba um dos órgãos dela. A Eve, a protagonista principal, tanto do livro quanto da série, vai ter que precisar investigar o caso, ver como que funciona a mente dessa pessoa, tentar antecipar os passos dele, para saber qual vai ser a próxima pessoa que ele vai copiar, para talvez conseguir impedir. Eu acho que muito mais além da parte investigativa, também tem um grande desenvolvimento dos personagens que são maravilhosos, mas também é muito interessante ver como, não como que alguém se torna um assassino, mas o que motiva eles. É muito delicado, é um assunto que a gente sempre bate nessa tecla. As pessoas nascem ruins ou elas se tornam ruins? Enfim, gente, é maravilhoso o livro. Eu já li 19 livros dessa série e só tem, tipo, 2 que eu não gostei muito. Os outros são todos sensacionais. Os próximos 2 livros, eles têm uma pegada semelhante. Porque um favoritinho, com toda certeza, é A Heroína da Alvorada, o terceiro e último volume dessa trilogia, que, gente, que trilogia maravilhosa. São pouquíssimas, tipo, pouquíssimas pessoas mesmo que não gostam da história. Mas é porque aqui realmente a história te prende muito, os personagens são característicos. A escrita é super leve, é super rápida. Eu acho que não apenas para quem tá iniciando, para qualquer pessoa que gosta de fantasia, tem que ler, tem que gostar, porque sim, tem que gostar sim, senhor. E aqui a trilogia, ela é fechada com maestria. Os personagens estão perfeitos no seu papel. Ela termina de um jeito que você termina o livro, mas você consegue imaginar como que realmente está depois. Mesmo sem ter um livro para contar, você já idealiza tudinho certinho. A Elle Hamilton, a autora aqui, ela se saiu muito bem, muito incrível. E o outro livro que virou um favoritinho é As Mil Noites, esse reconto das 1001 Noite. Aqui a gente tem uma pegada um pouco semelhante, porque ele também é ambientado no deserto. Só que aqui é um livro único de fantasia, sabe? Ele é curtinho, rapidinho. Eu me surpreendi muito com essa história, porque eu não sabia o que esperar, não sabia o que ia vir, então eu me surpreendi positivamente. A escrita é muito rápida. Eu lembro que eu tinha lido o primeiro capítulo, num desafio do primeiro capítulo, e eu fiquei me segurando pra não pegar o livro e ler logo. E quando eu peguei, eu acho que eu li em um dia, porque é impossível você parar. Toda a parte mitológica aqui, ela é muito real, muito intensa, e você se pega cada vez querendo saber mais como aconteceu. Sério, eu fico muito assim ansiosa pra ter livros únicos, mas quando tem livro único, eu fico, tá, eu queria mais um. Vai entender, né? Aconteceu exatamente isso aqui. Assim que terminou o livro, eu já pensei, putz, podia ter uma continuação, né? Os próximos 2 livros são finalização de série ou trilogia. E eu vou começar falando do Rainha do Ar e da Escuridão, esse calhamacinho lindo, perfeito e maravilhoso. Aqui fecha a trilogia Os Artifícios das Trevas, que é uma trilogia que eu gosto muito, é a minha trilogia preferida, é a minha história de Caçadores de Sombra preferida, porque ela é mais atual no questão de ambientação, mas também porque a gente que lê toda a série dos Instrumentos Mortais, a gente viu esses personagens crescerem, viu todos os dramas e os problemas que eles enfrentaram e continua vendo. E aqui é mais de 700 páginas de pura emoção, de puro sentimentalismo, além de todo esse universo que eu amo e da escrita poética da Cassandra Clare. Ela também traz muita representatividade. Aqui a gente tem o personagem transgênero. Também temos um casal que não é um casal convencional. Quem leu deve estar imaginando qual casal é. Aqui a autora, ela alfineta bastante também toda a parte política, até mesmo algumas questões religiosas. Não é nada que chegue a ofender o outro lado, mas tá aqui, basta tu prestar atenção. E, gente, é sério, são 700 páginas que eu não queria que terminasse. Eu racionei aqui, viu? Eu lia 20 páginas, tá bom, não vou ler mais. Mas eu não aguentava e depois das 20 eu acabava lendo mais 200. Outra finalização de série que foi esplêndida foi o Reino de Cinzas, né, gente? A finalização de Trono de Vidro. Eu li os primeiros 2 livros de Trono de Vidro no ano passado e todos os outros eu li esse ano. E então, assim, foi muito intenso porque todo mês eu tava com um livro dessa série. Todo mês eu
importava com esses personagens. Então, quando acabou, foi muito abrupto. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei, putz, e agora? Mês que vem não tem mais nenhum Trono de Vidro pra ler. Mas precisava acabar. O final foi digno, realmente. Teve pequenas coisinhas só que eu não gostei. Em especial, uma morte que eu achei que foi um pouco desnecessária. Foi muito gratuita, não vou perdoar nunca. Mas tirando isso, gente, obra-prima. Há boatos, não sei se são verdades ou não, de que a autora vai escrever mais desse universo, porém com outros protagonistas. Protagonista da própria série. Eu confesso que eu quero, gente. Não sei nem de quem vai ser, mas eu quero, porque nunca é demais. Então, ai, só sentir. Outro livro de fantasia, mas agora um volume único, é o Elantris, do Brandon Sanderson. Esse livro eu já imaginava que eu ia gostar, porque a sinopse já me interessou, mas quando eu li, eu realmente me apaixonei completamente. Eu acho incrível a capacidade que o autor tem de situar a gente, de nos ambientar numa história, sabe? De fazer com que a gente se familiarize com os personagens. E sem contar que a trama em si, ela é muito bem contada, ela é muito bem desenvolvida. O final desse livro, ele é magnífico e tirando tudo do livro, né, porque o livro todo é praticamente perfeito, eu sou completamente apaixonada pela personagem feminina que tem aqui. É a Cyrene o nome dela? Cyrene. A Cyrene, ela é uma personagem feminina que não tem nenhum tipo de poder. Não tem nada, mas ela consegue se destacar. Ela é muito inteligente, ela é muito astuta, ela é muito corajosa. Ela é realmente alguém que se impõe, você se sente representada por ela. É muito engraçado que nos livros de fantasia é girl power, aquelas que tem tipo um baita poder, capaz de ter reviravoltas, isso e aquilo. A personagem não tem nada disso e consegue dar um banho nessas personagens aí, toda... Ai, eu não diria que forçada, sabe? Mas aqui tem aquele negocinho lá. Aqui não, ela é só inteligente, gente. A inteligência dela faz com que o livro inteiro gire em torno dela. E outra coisa que é incrível aqui no livro é o fato de que a política e a religião, elas caminham literalmente junto. É muito interessante ver como algo religioso afeta tanto a parte política, como tem as maquinações por trás das duas, como precisa ter cada um o seu grupinho para ficar maquinando um contra o outro, para sua ideologia, para sua vontade de sobressair. Gente, é maravilhoso, é sensacional, não tem palavras pra descrever o quão incrível esse livro é. Toda vez que eu lembro dele, eu lembro do final, que é tão impactante. Depois eu lembro dos personagens, depois eu lembro da trama. E me dá vontade de reler. Eu li ele esse ano e já quero reler de novo. O último livro que eu li esse ano foi A Nuvem, do Neil Shusterman. E com certeza, gente, ele tá aqui na lista de favoritos. Essa continuação, ela consegue manter o mesmo padrão que teve. Eu acho que até se eleva mais, porque aqui a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, a gente tem personagens novos, a gente começa a perceber que determinado caminho não vai dar certo. Enfim, por ser continuação, não dá pra falar muito. Eu só posso dizer como eu amo a escrita do autor, como é um livro extremamente rápido de se ler. Ele tem quase 500 páginas e você não percebe que tem 500 páginas. E esse livro, ele também tem um final super impactante. Você termina de ler ele já se perguntando, eita peste, e agora? O que vai acontecer? Como é que vão lidar com as situações? Esse final desse livro aqui, ele consegue ser ainda mais impactante que o final do primeiro. E o primeiro, gente, já é bem porreta, né? Enfim, eu não vejo a hora da editora trazer o terceiro volume, gente, porque já vou juntar as moedinhas aí pra conseguir comprar na pré-venda. E por último, o melhor livro de 2019, que é sem dúvidas A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bubrake Bradley. Esse livro, ele teve uma hype muito grande no ano passado, em 2018, porque eu acho que foi quando lançou, ou foi em 2017, eu não lembro. Mas eu sempre tenho um livro no hype, gente, eu sempre espero a hype passar pra depois ler. E... ai, meu Deus, eu não devia ter esperado, eu devia ter pegado esse livro pra ler logo. O livro aqui é protagonizado por uma criança, então ele é muito delicado, ele é muito sutil. É muito interessante a protagonista ver uma coisa e a gente, através da perspectiva dela, entender o que é aquela situação. Um exemplo muito claro disso é a situação que uma determinada personagem, que é a minha personagem preferida do livro, se encontra. É muito óbvio pra gente o que ela tá passando, o que ela passou. E é tão lindo ver, sabe, pessoas que sofreram tanto, pessoas que estavam sozinhas se juntando. Olha, geralmente eu sou tão sentimental quanto uma pedra, não é
E eu não tô brincando, realmente, eu não sou uma pessoa muito sentimental. Mas esse livro, a cada página, eu queria chorar. Eu só queria pegar todos os personagens aqui, abraçar, dizer que tudo ia ficar bem. Esse é um livro que realmente faz você transbordar de amor. Eu não imaginei que eu ia gostar tanto, mas eu gostei, eu amei, eu me apaixonei. E é por isso que eu ainda não peguei o segundo livro pra ler, porque eu não sei, eu tenho medo de todo esse amor que esse livro fez diminuísse, sabe? Eu tenho muito medo disso, então acho que eu vou enrolar mais um pouquinho pra depois ler a continuação. Mas, ai, gente, melhor livro do ano com toda certeza sim, olha, disparado. Muito fácil, muito facinho. E esses foram os 12 livros que eu mais gostei desse ano. Claro que tem muito livro bom também que ficou por trás, né, gente? Aliás, foram 113 livros, ficaram 100 livros sem poder mencionar, mas esses foram os que mais me tocaram, que mais me emocionaram, que, enfim, gente, que marcou mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!